As 10 visões proféticas mais impactantes e simbólicas do livro do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, também conhecido como o livro da revelação na Bíblia cristã. Este livro é reconhecido por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Prepare-se para mergulhar nas profecias mais assustadoras desta poderosa obra apocalíptica. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas publicações. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esta é uma visão aterradora descrita neste livro. Os cavaleiros representam figuras montadas em cavalos branco, vermelho, negro e pálido, simbolizando, respectivamente, a conquista, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros personificam os juízos divinos que cairão sobre a terra, como mencionado nos versículos 2 a 8 do capítulo 6 do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a guerra. Sua presença desencadeia conflitos violentos e sangrentos que devastam nações inteiras e mergulham a humanidade em desespero. A espada que ele carrega representa a violência e a destruição que permeiam o mundo. O segundo cavaleiro, cavalgando um cavalo vermelho, personifica a fome. À medida que avança, a escassez de alimentos e recursos se espalha, deixando milhões de pessoas padecendo de fome e desespero. A balança que ele carrega simboliza a distribuição desigual de recursos e o sofrimento resultante. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo negro, representa a peste e as doenças. Com sua aparição, epidemias mortais se propagam, dizimando a população. Sua balança sugere a forma implacável como a morte é medida e distribuída. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido ou esverdeado, personifica a própria morte. Sua chegada traz a morte em massa e o colapso da vida como a conhecemos. Ele é quem recolhe as almas dos falecidos, conectando-se aos temas descritos nas Santas Escrituras sobre os cavaleiros do Apocalipse. A pandemia que surgiu no início de 2020, colocando a humanidade em confinamento, lembra as ações dos cavaleiros do Apocalipse. Segundo, a grande tribulação. Descrita como uma época de sofrimento sem precedentes, essa tribulação revela a magnitude e a intensidade das calamidades, perseguições e desafios que se abaterão sobre a humanidade nos últimos tempos. Contudo, também há esperança em meio a esse caos. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e forem redimidos pelo sangue de Jesus serão salvos, encontrando purificação e paz em meio ao caos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus fala sobre este período de aflição. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. No livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, é feita menção àqueles que saíram dessa grande tribulação. E eu lhe disse, Senhor, tu o sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Esse versículo traz uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis em tempos de provação e sofrimento. Um exemplo contemporâneo de tribulação são as igrejas perseguidas em diferentes países do mundo. Essas comunidades enfrentam condições que refletem os elementos da grande tribulação. Terceiro, as 7 taças da ira de Deus. Elas são juízos divinos sobre a humanidade pecadora, descritos no Apocalipse como parte dos eventos finais que antecedem o fim dos tempos e o juízo final. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 1 a 17, lemos: Então ouvi uma grande voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus.
O primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra, e úlceras malignas e dolorosas afligiram aqueles que traziam a marca da besta e adoravam sua imagem. Cada taça traz consigo uma praga ou desastre específico, causando sofrimento e aflição à humanidade. Por exemplo, a segunda e a terceira taças transformam os mares e os rios em sangue, resultando na morte de criaturas marinhas e na contaminação da água. A quarta taça provoca intensas queimaduras pelo calor do sol, causando sofrimento devido à exposição extrema. A quinta taça mergulha o trono da besta em trevas, simbolizando a queda espiritual e moral do poder do mal. A sexta taça, descrita em Apocalipse 16, 12 a 16, fala do secamento do rio Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente. A sétima taça traz relâmpagos, trovões e terremotos. No entanto, o Apocalipse também nos mostra que aqueles que se arrependem e se voltam para Deus podem escapar da ira vindoura. Quarta, a marca da besta. A marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e representa a condenação eterna, como é mencionado em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. E causou que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se lhes desse uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este versículo destaca a imposição da marca como um requisito para transações comerciais e como uma forma de controle. Já em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, está escrito: E se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado puro no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Esse versículo sublinha as graves consequências espirituais para aqueles que escolhem adorar a besta e aceitar sua marca, afastando-se assim do caminho de Deus. A marca da besta é um lembrete da importância de manter nossa identidade em Cristo e resistir a qualquer forma de idolatria ou aliança com o mal. Quinto, a besta e o falso profeta. São duas figuras destacadas no livro do Apocalipse que emergem como agentes do mal durante o juízo final. A besta é descrita como um ser poderoso que busca subjugar a humanidade. Ela é identificada pelo número 666, que simboliza a corrupção e a oposição a Deus. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, está escrito: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. A besta exerce autoridade e influência sobre muitos, levando-os a adorar tudo o que não é divino. Por outro lado, o falso profeta surge como um líder religioso enganador que apoia a besta, realiza falsos milagres e desvia as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, lemos: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta é uma figura manipuladora que tenta persuadir outros a seguir um caminho falso e distorcido, afastando-os da verdadeira fé e devoção. Essas figuras representam forças espirituais malignas que, segundo as Escrituras, serão derrotadas no desenlace apocalíptico, conduzindo à vitória final do bem sobre o mal. Sexto, a Batalha do Armagedon. Descrita especificamente nos capítulos 16 e 19, este evento apocalíptico tem grande significado simbólico e espiritual, representando o confronto final entre as forças do bem e do mal. No capítulo 16, versículo 16, é mencionado o nome
Armagedon, que vem do hebraico Har Megiddo, significando montanha de Megido. Este lugar, localizado na antiga Palestina, esteve historicamente associado a diversas batalhas. No capítulo 19, versículos 11 a 21, o apóstolo João tem uma visão da batalha do Armagedon. Nessa visão, é descrito Jesus Cristo liderando os exércitos celestiais contra as forças malignas. Ele aparece montado em um cavalo branco, simbolizando a vitória, e empunha uma espada afiada que sai de sua boca, representando o poder de sua palavra. Essa batalha simboliza a derrota definitiva das forças do mal e o triunfo de Deus sobre o pecado e a morte. Montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Seu nome é conhecido apenas por ele mesmo, e ele está vestido com um manto tingido de sangue. Os exércitos celestiais o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo clama às aves do céu para que se reúnam para o grande banquete de Deus, onde comerão a carne de reis, generais, soldados, cavalos e cavaleiros, tanto livres quanto escravos, pequenos e grandes. A besta, os reis da terra e seus exércitos se unem para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e seu exército. Contudo, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros inimigos são derrotados pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e as aves se fartam com sua carne. A batalha de Armagedon representa o clímax da luta espiritual entre o bem e o mal. É o momento em que Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, derrota as forças do mal e estabelece seu reino eterno de justiça e paz. A batalha culmina com a derrota dessas forças malignas e a vitória do Cristo Celestial. Sétimo, a destruição de Babilônia. No livro de Apocalipse, Babilônia é descrita como uma cidade corrupta e pecaminosa, símbolo da apostasia e do materialismo. Sua destruição é profetizada como um julgamento divino sobre a maldade acumulada ao longo dos séculos. Babilônia é representada como uma mulher prostituta, embriagada com o vinho da ira de Deus, que seduz as nações à idolatria e à imoralidade. Em Apocalipse 17:5, lemos: E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A queda de Babilônia é mencionada em Apocalipse 18, quando sua destruição súbita e definitiva é narrada. Um anjo clama do céu, proclamando: Caiu, caiu Babilônia a grande, ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. A queda de Babilônia é um símbolo da derrota das forças do mal e da corrupção, onde o julgamento de Deus põe fim à opressão e à idolatria. Essa profecia destaca o fim do império humano que se afastou da justiça divina e levou a humanidade à perdição. Oitavo, o juízo final. O juízo final é o ato final da narrativa apocalíptica, no qual todos os seres humanos serão julgados por suas obras. Apocalipse 20 descreve esse evento em detalhes, começando com a ressurreição dos mortos, que serão levantados para se apresentarem diante do trono de Deus. Os livros serão abertos e cada um será julgado de acordo com o que fez em vida. Em Apocalipse 20:12, lemos: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme o que haviam feito, registrado nos livros. O juízo final é decisivo.
Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, o destino eterno dos condenados. Este lago de fogo é descrito como o lugar de tormento eterno e separação da presença de Deus. A pena pelo pecado não perdoado é a morte eterna, enquanto aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo receberão a vida eterna. Em Apocalipse 20:15 está escrito: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este evento marca o fim do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. 9. Novos céus e nova terra. Após o juízo final, o Apocalipse descreve a criação de novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais morte, sofrimento, choro ou dor. A antiga ordem será destruída e tudo será renovado. Em Apocalipse 21, 1-4, está escrito: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse trecho oferece uma visão da redenção final, quando Deus habitará com seu povo, trazendo paz, restauração e felicidade eterna. Toda a criação será transformada e voltará ao estado perfeito, como Deus planejou desde o princípio. 10. A vitória de Cristo sobre o mal. Ao longo do Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como o vencedor definitivo sobre as forças do mal. Desde sua aparição como o Cordeiro imolado até seu retorno como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo triunfa sobre Satanás, o Anticristo e todas as forças malignas. Em Apocalipse 19, 11-16, lemos: então vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Com este retorno triunfal, Cristo destrói o mal e estabelece seu reino eterno. O mal será finalmente erradicado e os fiéis desfrutarão da bênção de viver em um mundo restaurado, governado pela justiça divina. Essas profecias, embora muitas vezes assustadoras, também oferecem esperança e redenção. Através do julgamento e da purificação, Deus trará a restauração de todas as coisas. A Bíblia conclui com a promessa de um futuro sem sofrimento, onde os crentes viverão na presença de Deus por toda a eternidade. Se este vídeo te tocou ou levantou perguntas, convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários. O que você acha dessas profecias? O que você gostaria de explorar mais a fundo sobre o Apocalipse e seus significados? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do Apocalipse. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.